Graça, misericórdia e paz. Amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez, você daí, eu daqui. E juntos vamos aprender um pouco mais a nossa EBD. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical online. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar dando continuidade ao ensinamento acerca da oração. E nós estaremos então na segunda lição da nossa revista sobre oração. Eu queria rapidamente, antes de nós estarmos falando sobre a oração, eu queria desejar a você um feliz domingo de Páscoa e dizer para você que este dia maravilhoso, esse dia lindo, ele é de suma importância na vida do cristão, na vida daquele que ama e que serve a Deus. Por que nós estamos falando isso? Hoje, domingo de Páscoa, pela manhã, ao acordar, a primeira coisa que me veio à mente foi, olha só, há 2000 anos atrás, ou um pouco mais de 2000 anos atrás, a saber nessa data, alguém corre a um sepulcro, alguém corre a um cemitério, ou um local onde o corpo de Cristo deveria estar, e ela descobre que o corpo não está mais lá. Ela descobre que pela presença de um anjo que fala com essa pessoa e diz, não está mais aqui, ele ressuscitou. Eu vejo também discípulos que saem correndo, a saber João e também Pedro, que chegam ao sepulcro e ele está vazio. João não entra, mas Pedro entra. E quando ele entra, ele encontra os lençóis que enrolavam o corpo, que envolviam o corpo do Cristo, lançado ao chão, mas ele encontra o lenço que estava sobre a sua cabeça dobrado e posto ao lado. E para compreendermos isso, precisamos entender um pouco da tradição judaica. Precisamos compreender um pouco do que simbolizava o lenço ao lado, E o lenço nada mais é do que um costume daquela época, aonde o seu senhor, quando ele se alimentava, o seu servo vinha e preparava a sua mesa, deixava tudo montadinho para ele, mas ele não poderia estar presente no momento em que o seu senhor se alimentava. Ele não faria presente ali, ele só preparava o alimento. Então, para que ele soubesse o momento em que o seu senhor tinha terminado a sua refeição, ou se ele não tivesse terminado, se ele retornaria, ele trazia um lenço. Esse lenço era para que o seu senhor limpasse a sua boca e a sua barba. Quando ele terminava a sua refeição, ele pegava esse lenço e ele embolava ou amassava e jogava, deixava de lado. Quando o seu servo chegasse e observasse o lenço amassado, jogado, significava dizer, eu já terminei, acabou, eu não volto mais. Então ele poderia retirar os utensílios que estavam à mesa. Mas quando o lenço estava dobrado, posto ao lado, significava dizer que o seu senhor estava dizendo para ele, eu vou voltar. Então, quando eu observo essas questões e eu enxergo agora, um lenço dobrado posto ao lado, nada do que está escrito na palavra é por acaso. Nada do que está escrito na Bíblia é simplesmente uma mera coincidência. É porque tudo que está escrito nela é uma resposta para mim e para você. E agora eu vejo Pedro chegando, observando o lençol jogado, mas o lenço dobrado posto ao lado. Era o Senhor Jesus dizendo, eu ressuscitei e eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa simboliza para nós a ressurreição de Cristo, Não dá para me ater a essa questão agora, porque nós deveríamos ou teríamos que estar falando também sobre o que simbolizava, o que significava a Páscoa, a saída do Egito. Nós não vamos nos ater a isso, mas eu quero desejar a você um feliz domingo de Páscoa e dizer para você que Jesus Cristo vive. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vive e por isso estamos aqui neste dia, amém? Eu quero fazer uma breve oração com você, para que nós venhamos entrar então na nossa escola bíblica neste momento, amém? Bondoso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Cristo, pois tu vives, e vives em nós, e vive em nossos corações,
E nós te adoramos porque temos motivos para sorrir, temos motivos para cantar, temos motivos para acreditar na sua volta. Nada, Senhor, da glória do que foi feito foi em vão, porque tudo o que foi feito foi para a remissão do pecado, foi para a remissão do homem, para unir novamente o homem a Deus. E nós te louvamos e te glorificamos e podemos senti-lo nesse momento. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Calvário e pela oportunidade que nos dá, neste momento, de juntos aprendermos da Tua palavra e compreendermos a Tua vontade. Se conosco, dai-nos entendimento, discernimento da Tua palavra e compreensão do texto bíblico, para que possamos juntos aprender de Ti. Nos abençoa para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco mais sobre oração. Nós estamos na segunda lição sobre oração. Deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos. Nós aprendemos com a igreja, aprendemos direcionado pelo nosso pastor, Salvador, e pela direção da igreja em si. Nós não nos atemos na escola bíblica a nos aprofundarmos em teologia. Nós nos aprofundamos na Bíblia, nós compreendemos que temos que ensinar e trazer para a igreja de uma maneira simples, objetiva, o ensinamento que a revista nos traz. Se nós formos nos aprofundar em questões teológicas, nós nos desligamos do que está na verdade sendo dito aqui, e nós vamos levar para um lado ao qual nem todos teriam a mesma compreensão. Então, de maneira simples e objetiva, nós vamos estar ministrando essa lição aqui, ou trazendo essa lição, aprendendo com você e você conosco, para a glória de Deus, e todos nós aprendendo com o Senhor Jesus, tá bom? De maneira simples, mas nós vamos aprender a palavra do Senhor neste dia, para a glória de Deus. Ora, por falar em simplicidade, nós podemos adentrar na lição falando um pouco sobre a oração simples que o Senhor Jesus nos deu. Se dá a entender que muitas pessoas, quando começam a orar, eles procuram as coisas muito difíceis, palavras difíceis de compreensão, para tentar talvez valorizar a sua oração. Então eu queria de antemão dizer para você que isso diante de Deus não é válido. Diante de Deus isso não tem importância, porque o que cabe dentro da oração é a sua simplicidade. O que cabe dentro da sua oração é a qualidade da sua oração, a sua verdade. O que cabe dentro da oração é a comunhão com Deus. Então, não é um vocábulo ou uma expressão mais difícil que vai fazer com que você seja atendido, que vai fazer com que a sua oração seja melhor. Não é isso, mas a simplicidade. Ora, se quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar, estivesse presente ali escribas e fariseus, a primeira coisa que eles iam falar, não, mas a oração para falar com o Todo-Poderoso deveria ser mais perfeita, mais limpa, com vocábulo um pouco mais avançado. E Jesus, ele foi tão simples no ensinamento da oração, e nós vamos compreender um pouco lendo Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, e eu quero dividir isso com vocês, que a leitura bíblica me diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma oração simples, alguns segundos de oração, e essa oração, ela nos traz comunhão, ela nos faz refletir no reino. Essa oração nos faz pedir perdão pelos pecados, nos faz aprender com o Senhor que devemos perdoar também. Dentro dessa simples oração, nós conseguimos ser grato a Deus pelo pão cotidiano.
Então abordou várias situações, vários temas, e de uma maneira simples, sem complicação, sem dificuldades. O que eu quero que você entenda nesta manhã é que não importa quantas vezes você fala assim, eu não sei orar. Hoje o Senhor Jesus Cristo nos traz esse entendimento. Você não precisa dificultar a sua oração. O que você precisa é ser sincero na sua oração. Não precisa ficar 4, 5, 3 horas, 20 horas de joelho. Até pelo fato que o ser humano ficar 5, 6 horas de joelho e depois ele vai ter problema para levantar, né? Então, se você fizer aí um período de oração, existe um lema, na verdade, isso não é a Bíblia quem diz, irmão. Existe um lema que todo aquele que... Quanto mais oração, melhor. Isso é um lema, na verdade. Isso é um ditado que se diz, né? Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais... o que eu recomendo você a fazer nos dias de hoje é que você mantenha a oração. Que você tenha períodos de oração na sua casa, que você tenha períodos de oração na sua vida. Faça da oração um costume, todos os dias você levantar, agradecer a Deus, engrandecer o nome do Senhor, prestar a Ele adoração, que Ele é o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, o Deus bondoso, o Criador. E a nossa oração, ela não é um monólogo, porque o Senhor responde às nossas orações. Nós vamos aprender com o passar da nossa lição aqui, que nós não estamos simplesmente falando para alguém que não vai nos responder, mas nós estamos falando e ficamos aguardando uma resposta. E às vezes, quando nós estamos orando, só o fato de já estarmos sentindo a presença do Senhor, sentindo o mundo espiritual próximo da gente, sentindo a graça do Senhor, já é uma resposta, porque muitas vezes dobramos o nosso joelho, porque tudo o que queremos fazer é sentir a presença do Senhor. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos aprender um pouco mais sobre oração, amém? Quem pode orar? Quem é que está capacitado a orar? Quem é que foi separado para fazer orações? Quem é esse que pode se dizer assim, não, quem pode orar é aquele? Todos nós. Todos nós temos uma determinação, nós temos um ensinamento que todos nós podemos orar. No tópico 1 da nossa lição, nós vamos aprender, todos podem orar. A introdução dela vai dizer, se você pedisse ao seu pastor que lhe ensinasse a orar, certamente ele repassaria o modo como Jesus ensinou, ou pelo menos o modo ao qual ele costuma orar. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram, em particular com Jesus. Como resultado, o mestre os instruiu sobre a maneira correta de orarmos, pelo que acreditamos ter nessa resposta o próprio modo como o Salvador orava ao Pai. Então, se você procurasse o seu pastor hoje e falasse, eu não sei orar, eu queria aprender a orar. Então a primeira coisa que ele poderia te ensinar é a maneira que ele mesmo ora, ou a maneira que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Quando os discípulos procuram a Jesus, eles procuram a Jesus e falam assim, mestre, ensina-nos a orar. Como é que Jesus ia ensinar eles a orar? Ensinou eles a orar provavelmente da mesma maneira que ele falava com o Pai. Só que Jesus tinha intimidade. Aqueles homens ainda iam começar um período de oração, aqueles homens ainda iam aprender a oração. Deixa eu falar uma coisa para você, oração traz intimidade com Deus. Aleluia! Oração é resposta. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele certamente tinha em mente que oração e resposta era um binômio de reciprocidade, ou seja, tinha de andar juntamente ou conjuntamente. Nós oramos segundo a sua vontade, Deus responde segundo a sua bondade. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Mateus 6,8 e Lucas 11,13 vai dizer isso para nós. Todos podemos orar. O ensino de Jesus sobre a oração não se destinava a uma classe específica de pessoas, antes incluía todos os discípulos, ou seja, todos poderiam orar. Deus é Pai nosso, portanto, somos todos seus filhos, e todos nós devemos orar em todo tempo, com confiança e certo de obtermos as respostas no tempo de Deus. Ora, orar não é coisa de mulher, nem algo restrito a supercrentes, mas é ministério de todos os santos. Deixa eu explicar uma coisa para você.
Sua igreja tem círculo de oração? Você já percebeu que no círculo de oração só vai mulheres? Porque entende-se que o ministério de oração é separado para mulheres. Eu não vejo dessa forma. Eu não compreendo dessa forma. Aliás, a Bíblia não ensina dessa forma. O que a Bíblia ensina é que todos nós devemos orar. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja o ancião, todos nós devemos orar. Porque a intimidade com Deus, ela é de forma individual. Na realidade, quando nós separamos este período de oração, ou quando nós separamos uma classe de pessoas para a oração, ou ministramos ali que precisamos ter um ministério de oração na igreja, não é exclusivo da mulher, não é exclusivo de supercrentes, até pelo fato que eu não acredito em supercrente, eu acredito em servos de Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que a oração é para todos. A oração é para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o ancião, para homens, para mulheres, independente de sexo ou idade, você deve orar. Você deve buscar a comunhão com Deus. Você deve entrar em contato com o Senhor. Ora, se nós estamos vivendo hoje, domingo, um domingo de Páscoa, onde também comemoramos a ressurreição de Cristo, e a sua morte fez com que o véu fosse rasgado no templo, e entendemos então que agora nós temos o contato direto com o Senhor, nós temos a comunhão, o direito, nós fomos aproximados novamente do Senhor, nós fomos unidos para o Senhor mais uma vez. Significa dizer que agora eu não preciso que o outrem ore, eu não preciso que as outras pessoas intercedam ao meu respeito pelo fato de eu ser um pecador. Não, eu como pecador eu posso me aproximar e pedir ao Senhor a sua graça, e pedir ao Senhor a sua misericórdia, e pedir ao Senhor o perdão das minhas transgressões, das minhas iniquidades. Como que eu faço isso? Através da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A parte 2, ela vai estar falando qualidade da oração. Alguém pode orar o Pai Nosso em 30 segundos, com fé e sem complicação, e a sua oração ser bem recebida no céu. Outras pequenas orações também o foram. Não é o muito falar que confere qualidade à oração. Isso é muito importante você compreender. Pode-se também utilizar o Pai Nosso como modelo de uma oração mais extensa e profunda, e assim passar mais tempo na presença de Deus. Em princípio, o que confere qualidade à nossa oração, nós como filhos de Deus, é a nossa total confiança no caráter do Pai. Não se preocupe se ainda não sabe orar como convém. Romanos 8, 26, eu quero dividir isso com vocês. Romanos 8, 26, ele fala sobre isso. E ele vai dizer assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, uma vez que nós não sabemos orar, uma vez que nós não sabemos falar com o Senhor, nós sabemos que podemos contar com o Espírito Santo, porque Ele geme por nós e intercede ao Pai. As nossas orações, ela não chega de forma comum, não é dessa maneira que eu estou conversando com você, que nós vamos conversar com o Pai. Essa é a maneira humana, essa é a maneira natural da nossa oração, de transmitir ou de expressar o que estamos sentindo. Mas o Espírito de Deus, Ele vai interceder através das nossas orações ao Pai. É o Espírito que intercede, porque nós muitas vezes não sabemos o que pedimos, não sabemos como falamos, mas a intercessão do Espírito faz com que obtenhamos resposta. A intercessão do Espírito faz com que essa oração, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja simples, ela chegue diante de Deus e venhamos ter a resposta daquilo que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ore mesmo assim. O pior de tudo é não orar. Se você, eu não sei orar. Agora você está sabendo
que a sua oração, por mais simples que seja, por menor que ela seja, o Espírito de Deus está intercedendo no seu favor. Mas a minha oração é muito pequena. Pior é você ficar sem orar. Se você ficar sem orar é que não dá certo, mas você precisa orar. Porque afinal todo filho precisa crescer no seu relacionamento com o Pai. Ora, se você quer ter relacionamento com Deus, você precisa orar. Você precisa crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E você só consegue crescer no relacionamento com o Senhor através da oração. Oração eficaz. Jesus orientou os discípulos quanto à maneira correta de orar, do qual pensamos alguns itens que são fundamentais para a oração eficaz abaixo. Orar com o coração limpo do pecado. Se eu acolher a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por isso eu digo, santificado seja o teu nome. Ora, dobramos os nossos joelhos, vamos falar com o Senhor com o coração tomado de mágoa, tomado de ódio, de ressentimentos, de sentimentos que guardamos há muito tempo. A primeira coisa a ser feita não é sair pedindo, mas é falar: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida, transforma esse sentimento que há dentro de mim, porque esse sentimento mal, ruim, ele me afasta da comunhão com Deus. Então precisamos ter o nosso coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Orar com fé. Jesus nos ensina a confiança de filhos com um Pai fiel e bom. Portanto, devemos pedir com fé, em nada duvidarmos. Em nada duvidando. Precisamos crer não apenas na fidelidade do nosso Pai, mas também na sua infalibilidade e bondade. Ele é infalível, ele é bondoso, e nós não podemos de maneira nenhuma duvidar do nosso Pai Celestial. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você jamais vai agradar o seu Pai. Se você não confiar nele, você não vai agradá-lo. Mas deposite confiança, ore com fé, com certeza, com convicção. Acredite, existe um Deus Todo-Poderoso te ouvindo. Ele é o seu Pai que cuida bem de você. Louvado seja o nome do Senhor. Orar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2 nos fala sobre isso, e nós vamos ler aqui. Romanos 12:2 vai dizer assim: e não vos conformeis, é isso mesmo, Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. E mais para frente, portanto, sabemos isso: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vos ouve. Jesus buscava em tudo fazer a vontade do Pai. Por isso também dizemos: seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era o papel de Jesus? O que Jesus queria? Era cumprir a vontade do Senhor. Qual era o seu ministério na terra? Cumprir a vontade do Pai. O que ele estava fazendo ali naquele momento? Cumprindo a vontade do Pai. O que você precisa entender hoje é: cumpra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você tenha comunhão com Ele. A vontade de Deus é que você ore mesmo, que você acredite, que você confie. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Orar com perseverança. O inconstante não vence na vida, qualquer que seja a sua atividade. Enquanto isso, a perseverança tudo alcança. Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por isso, reconhecemos teu é o poder e a glória, pois sabemos que, revestido do seu poder e mantendo-nos perseverantes, venceremos. Romanos 8:37. Aleluias. Romanos 8:37, ele vai dizer assim para nós. Romanos 8:37.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Precisamos permanecer, precisamos perseverar, precisamos continuar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. A oração secreta. Vamos falar um pouco sobre a oração a portas fechadas. Embora existam muitas formas de orar, Jesus recomendou a oração privada ou privativa entre o crente e o seu Senhor. Essa oração deve ser realizada em condição que garanta a privacidade, podendo ser feita de preferência no âmbito da vossa casa. Esse caráter secreto da oração trabalha o relacionamento entre a ovelha e o seu pastor, fazendo com que os assuntos mais importantes da nossa vida sejam levados com prioridades a Deus. Assim, Jesus procedeu durante todo o seu ministério, reservando-se para tratar com o Pai secretamente. Está lá em Lucas capítulo 5,16. Essa forma especial de orar é uma excelente ferramenta contra a vaidade humana da ostentação. Este ensino de Jesus sobre a oração é uma sequência das suas recomendações quanto ao ato de dar esmolas. Olha só como interessante. A sua oração, ela não precisa ser uma oração para chamar a atenção das pessoas. Ela não precisa ser uma oração para chamar a atenção daqueles que estão à sua volta. A sua oração, ela precisa ser para criar intimidade e comunhão com Deus. E quando ele recomenda que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e falemos com Deus em secreto, é porque naquele momento nós estaremos abrindo ou falando com o Senhor, ou mostrando ou demonstrando para Ele as nossas necessidades e as nossas condições, os nossos problemas mais íntimos, as nossas dores, os nossos sofrimentos mais íntimos, as causas mais íntimas do nosso coração, que às vezes eu não consigo falar com a pessoa que está do meu lado, às vezes não conseguimos falar nem mesmo com o parente que mora conosco, mas com Jesus Cristo nós podemos fazê-lo. E aí o cuidado, por que esse cuidado? Esse cuidado é para que nós entendamos também que Jesus naquele momento ele estava observando que existia pessoas que faziam a sua oração nas praças, nas ruas, em voz alta, para ostentar espiritualidade, para dizer que era espiritual e demonstrar a todo o seu conhecimento linguístico, falando de maneira talvez orgulhosa até, e tendo conhecimento e falando, porque apresentando a Deus de uma maneira que não vinha do coração, mas era uma vaidade dele, a maneira a qual ele falava. E Jesus está falando assim, cuidado com a vaidade humana. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala intimamente com o Senhor, fala em secreto com o seu Deus, e aquele Senhor, aquele Deus Todo-Poderoso, está te vendo ali no secreto, ele te honrará, ele está ouvindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Conversa franca. Jesus nos ensinou que a oração não deve ser um discurso de convencimento acerca do que Deus deve nos dar, porém uma exposição humilde, clara e sucinta de nossa necessidade. Portanto, não devemos estar preocupados com muito falar, nem com frases de efeito, repetindo expressões próprias ou de terceiros, como se disso nos adivinha a resposta do nosso clamor. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 7. Devemos apresentar a Deus todas as nossas aflições, sabendo que Ele vela por nós. 1 Pedro 5, 7. Como veremos na lição seguinte, a oração deve ser um encontro diário entre o crente e seu Pai. Um encontro de amor. Devemos rejeitar ensinamentos de oração altivas que coloquem Deus contra a parede, que por si mesma decretem o que esperamos receber do Senhor. Olha só que coisa tremenda. E aqui esse ensinamento, ele bate de frente com algumas coisas que a gente vê por aí, né? Nenhuma intenção além da mera menção, mas é preciso compreender que existem orações que falam assim, eu determino, tem que ser, vou encostar Deus na parede,
E agora ou ele dá ou ele dá. Não é assim, irmãos. Vamos lá. Nós oramos porque necessitamos e ele responde por sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vaidade humana de achar que pode dar ordens a Deus, que pode falar para o Senhor o que é que ele tem que fazer. A primeira coisa que nós precisamos entender é aquilo que o salmista fala no Salmo 139, que antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe. Ele já conhece, ele já entende a nossa necessidade. Amém? O fator tempo, e acima um pouquinho tem só uma citação que fala: quando a oração se tornar um estilo de vida, nunca mais desligamos a comunhão com o céu. E não, nós precisamos entender que quando a oração passa a ser um estilo de vida para mim, um estilo de vida para você, nós não nos desligamos mais da comunhão com os céus. A oração traz comunhão com o céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O fator tempo. Conforme o ensino do mestre, o tempo que dedicamos à oração é algo relativo. Isso não é esse que garante o nosso processo de vida com Deus. Ao Senhor importa mesmo a qualidade da nossa oração e não necessariamente o tempo que empregamos nela. Alguém pode orar durante horas, mas não ser sincero no seu gesto diante do Senhor. O fariseu citado por Jesus fez uma longa oração, ao passo que o publicano utilizou melhor o tempo sendo justificado. Está lá em Lucas 18, do verso 11 ao verso 14. Observe que a oração modelo pode ser realizada dentro de 1 minuto. O Pai Nosso ele pode ser feito dentro de 1 minuto. Ela todinha. Ela contém todos os elementos principais de nossas orações. Agrada mais ao Senhor um encontro alegre de oração que dure apenas alguns minutos, a horas de exposição formal, individualista, fria e repetitiva. Olha só, vale mais a pena você ter, mais curto que seja, você tenha um tempo sincero com Deus, tenha um momento alegre com o Senhor, verdadeiro com o Senhor, do que você ficar horas trazendo vãs repetições, achando que aquilo que vai fazer com que a sua oração seja feita, seja respondida, vai agradar a Deus e demonstrar comunhão com Ele. Não é isso. Mas o período que você ora, ele precisa ser sincero, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa trazer alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Orar como estilo de vida, persistência na oração. Nos ensinos de Jesus em Lucas 11, a oração modelo é reforçada pela ideia da persistência que devemos ter em orar. Segundo ele, devemos pedir para receber, buscar para encontrar e bater para termos portas abertas. Lucas 11, 9 ao 10. O mestre ainda mencionou a parábola do amigo importuno que alcançou bênção por causa da sua postura determinada, em Lucas 11, do 5 ao 8. Porém, é importante entendermos que este texto não justifica os comportamentos altivos que mencionamos no tópico anterior, não validando doutrinas de triunfalismo. Jesus citou esse exemplo